Vamos continuar, povo. Então, ainda de centro cirúrgico, falando das etapas de atuação da circulante de sala, do circulante, né? Então, no término da cirurgia, nós vamos anotar o estado geral do paciente, existe a anotação feita dentro da sala de cirurgia. Então, como que nós recebemos o paciente, o que aconteceu, se teve, principalmente intercorrência durante o procedimento, se não teve. E no término, anotar aí o estado geral do paciente com os valores e sinais vitais. Aguardar a liberação do paciente pelo anestesista, ele é o médico, ele que vai dar o ok. Recolher os materiais usados, então todo o material que foi utilizado em sala de cirurgia vai ser retirado, o que foi usado vai ser enviado para a CME, transferir o paciente para a maca e transportá-lo para a sala de recuperação pós-anestésica, levando com o paciente toda a documentação junto com o anestesista. Tá? O anestesista ele acompanha o paciente até a sala de recuperação, tá? Proceder à limpeza da sala e prepará-la para a nova cirurgia. Quando o circulante de sala leva o paciente para a RPA, dentro da maioria dos protocolos nas instituições, o circulante de sala leva o paciente até a RPA, acomoda o paciente na maca da RPA, vai monitorizar esse paciente, verificar os sinais vitais ali na chegada, o circulante que estava cuidando do paciente, verificar os sinais vitais dele, soro gotejando, sondas, né, com a pinça aberta. Então, o paciente estabilizado, aí sim a auxiliar ou a técnica que está cuidando da sala de RPA assume o paciente. Então, verifica que o paciente está estável, se precisar instalar aí máscara, catéter de O2 no paciente. O anestesista vendo que o paciente está estável, então aí ele se retira, tá? Mas até esse paciente, até a circulante mostrar que o paciente está estável, para quem vai receber o paciente, só aí ela se retira e deixa o paciente com quem vai cuidar do paciente a partir daquele momento, tá? Não esquecer de deixar o material coletado de anatomopatológico na sala de exames de anatomopatológico devidamente identificado para não ter perda desse material, tá bom, gente? Então, proceder à limpeza da sala, preparando essa sala para uma nova cirurgia. Então, o que cabe é a enfermagem, então limpar os balcões, tirar o enxoval, o hamper e chamar o pessoal do apoio para limpar a sala, já verificando qual é o próximo procedimento, pegando o material na sala de materiais, assim que a sala estiver limpa, montar a sala para o próximo procedimento, tá? Montagem de uma sala de cirurgia contaminada. Então, são consideradas contaminadas as cirurgias de grandes queimaduras, com eliminação de escarro contaminado, isso é lógico, tem que ter exames, né? Dizendo que tem secreção contaminada, presença de fezes, presença de gangrena e portadores de doenças infecto-contagiosas que tem que ser previamente avisados e comunicados, né? É um paciente isolado, tá? Antes do início da cirurgia. De verdade, gente, nos hospitais que eu trabalhei, eu não conheço esse procedimento que a Mélita colocou na apostila, mas antes do início da cirurgia, umedecer um pano de chão em solução antisséptica, colocá-la na porta da sala da cirurgia, deixar na sala somente o material que vai ser utilizado para receber o paciente contaminado. Se não for utilizado todo o material não utilizado vai para a CME e o material de consumo normalmente tem que ser jogado fora, tá? Então, deixar o sol necessário para o procedimento. Depois da cirurgia, um procedimento contaminado, pedir que os membros da equipe retirem gorro, máscara, avental e botas ao deixar a sala, limpar o paciente, recompô-lo, transferindo o paciente para a maca e transportá-lo para a unidade de origem. Tá dizendo aqui que esse paciente não vai ficar na RPA se ele for um paciente com alguma doença infecto-contagiosa, com o risco de contaminar outros pacientes. Isso realmente não pode acontecer, a não ser que no centro cirúrgico tenha uma sala específica para deixar esse paciente que tem
que é isolado. Do contrário, ele não pode ficar junto com outros pacientes. Ou obedecer algumas regras de isolamento, que é manter distância de no mínimo 1 metro do outro paciente, ou máscara, colocar um biombo e manter o paciente isolado, que pode haver constrangimento de ambas as partes, tá? Separar o material instrumental, imergi-lo em solução antisséptica conforme protocolo, encaminhá-lo para a central de material. É legal a gente avisar a CME que aquele material que está sendo encaminhado é de um procedimento de um paciente contaminado, tá bom, gente? Então, se puder deixá-lo separado e avisar o pessoal da CME. O que mais? Recolher o restante do material usado, inseri-lo em uma segunda embalagem para transporte, identificando, tá? Senão o pessoal da CME não vai entender o que está acontecendo. Promover a limpeza da sala conforme o protocolo da instituição. Normalmente, procedimento contaminado, ele é feito uma limpeza geral no paciente, tá? Uma terminal. Agora, nós vamos falar de bisturi elétrico, né? O que é o bisturi elétrico? O bisturi elétrico, ele é um bisturi ligado a um aparelho elétrico que lhe confere características termoelétricas. O que é isso? Ele tem função de cortar tecidos humanos e realizar a hemostasia. Hemostasia é o quê? Cortar e coagular o sangue ao mesmo tempo, tá? Então, é uma cauterização. Então, ele corta e já causa a coagulação, para o paciente não ficar sangrando. O bisturi, a gente tem que ter alguns cuidados específicos, a gente precisa de uns cuidados especiais para manejar esse bisturi. Então, ele oferece riscos que podem causar queimaduras na pele do paciente, pode causar choque elétrico, pode causar explosão, e para um paciente que faz uso de marca-passo, ele pode desregular o marca-passo desse paciente, tá? Então, por isso que é importante conhecer o paciente e ler o prontuário, conversar com a família, colher todas as informações desse paciente para saber, né, quais os cuidados específicos que a gente tem que ter com ele. Então, cuidados de enfermagem no uso do bisturi elétrico. Observar as instruções de uso do aparelho, testá-lo antes de colocá-lo em funcionamento, ver se está funcionando, né? Colocar corretamente a placa neutra do paciente. Tem 2 tipos de placa lá nos hospitais. Tem uma placa que é descartável. Então, ela é um material maleável, ela já vem com uma fita adesiva e a gente coloca no paciente. Mas tem uma placa de inox, ela não é descartável. Então, a gente enche ela de gel condutor. Normalmente é o mesmo gel que se usa em exames de ultrassom. Então, enche esse inox de gel e coloca sob o paciente. Terminou o uso, essa placa deve ser lavada com água e sabão, deve ser higienizada, álcool 70, para ser utilizada em outro paciente, tá? Utilizar gel condutor na placa vai tornar a pele umedecida e vai ajudar na visualização do exame, tá? Colocar a placa em local com bastante massa muscular e o mais próximo possível da ferida operatória, onde vai ser feito o procedimento, tá? A pele tem que estar limpa, seca e sem pelos. Limpa, todo procedimento cirúrgico, o paciente deve estar limpo, tá? Para evitar infecção hospitalar. O seco, porque a umidade é condutor de eletricidade, pode fazer o paciente receber um choque elétrico, tá? E os pelos também vão ter que ser retirados, tá? Nunca colocar a placa diretamente na mesa, porque a mesa tem partes de inox e o paciente vai receber uma descarga elétrica, tá? Nunca colocar a placa diretamente na mesa cirúrgica, não pode ter contato com o metal e nem o paciente em contato com a mesa, tá certo? Então, é preciso que essa placa fique debaixo da pele do paciente e em cima do colchão, não pode ficar diretamente sobre a mesa cirúrgica. Nunca molhar a placa durante o uso, então tomar muito cuidado, tá certo? O que mais? Nunca usar éter ou benzina com o aparelho ligado, porque são materiais
inflamáveis, tá? Locais que são mais próprios para uso da placa do bisturi elétrico. Placa deve ser colocada sob as nádegas, glúteo, sob as coxas ou a panturrilha. Sempre lembrando que é o mais próximo possível do local onde vai ser feito o procedimento cirúrgico, tá? Quais os locais que não se pode colocar essa placa neutra? Proeminências ósseas, não pode. Depressões e áreas com pelos. Nunca molhar, aqui tem uma observação legal na cochila, né? Nunca molhar a placa durante o uso, nunca usar éter ou benzina com o aparelho ligado, nunca colocar a placa diretamente na mesa cirúrgica pelo risco de transferência de energia elétrica, de um choque para o paciente, tá bom? Vamos lá. O paciente pode ter até queimadura de 3º grau numa situação errada de bisturi elétrico ou da placa do bisturi elétrico, tá, gente? Então, é importante que a gente tome cuidado com isso, tá? Vamos lá, vamos deixar falar sobre tempos cirúrgicos no próximo vídeo.